Aleluia. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Amém? Agora vamos dar um aplauso ao Senhor com vontade. Mais forte! Amém? Graça e paz, Igreja do Avivamento. Sejam bem-vindos a uma noite de unção, de fogo, de poder, amém? De cura, de libertação, de renovo. Cada vez que a gente entra na presença de Deus, seja no nosso quarto, aonde a gente dobra os nossos joelhos, é uma oportunidade que a gente tem para ter um encontro com Jesus e ter algo mudado e transformado e recebermos algo no reino do Espírito. Porque esse momento, ele não é simplesmente o que nós estamos vendo aqui, sentado, ouvindo a palavra, adorando a Deus. Neste exato momento a qual nós nos reunimos como corpo, para adorar ao Senhor, para ouvir a sua palavra, uma atmosfera espiritual está se movendo. E algo está acontecendo ao meu favor e ao seu favor. Amém? Glória a Deus. Bom, o nosso apóstolo está de férias merecidas, juntamente com a sua família. E aí nós entramos na escala. E cada vez que ele viaja, eu já fico esperando o recadinho dele, falando: filha, tal culto, você pode? Eu falo: posso. E a partir do momento que eu recebo essa mensagem, começa um disparar no meu coração. Tutu, 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 tutu. E aí eu aprendi uma técnica de respiração. Me ensinaram. Assim, eu vou te ensinar uma técnica de respiração que manda ar para o cérebro e bombeia o coração. Me ensinaram, mas não está funcionando comigo. Agora diz que tem que respirar com diafragma. Diafragma. Falei certo? Mas eu não consigo, eu só respiro aqui em cima. Como é que respira com a barriga, gente? Não consigo. Mas graças a Deus, Jesus está sempre no comando. E Ele nos guia, nos sustenta e nos usa pela graça e pela misericórdia dEle. Amém? Bom, hoje nós vamos falar nada mais, nada menos sobre todos precisam saber. Amém? Eu não sou doida, não sou maluca de falar outro tema, qual Deus está falando com a igreja. E quando eu parei para meditar, imediatamente já veio despertar no meu coração: fale o que o Espírito Santo está falando à igreja. E eu me recordei, nós temos um grupinho de WhatsApp dos pastores. A primeira vez que o apóstolo lançou um postzinho lá, entre nós, não sei se vocês se lembram, no final do ano passado, falando que ele iria ministrar no dia 31/12, este tema: todos precisam saber. E quando ele postou aquilo, é óbvio que ninguém sabia ainda o que ele ia falar. E eu confesso a vocês que eu pensei que ele iria falar sobre o Natal. Falei: o apóstolo vai rasgar o verbo do Natal. Ele vai falar da árvore de Natal. Ele vai falar do Papai Noel. E ele vai falar as mentiras, né? E vai falar umas verdades. Eu pensei isso, eu fiquei quietinha. Eu quero ouvir ele falar sobre isso, né? Que ele vai falando assim, mas ainda ele não falou ainda, né? Mas depois ele foi falando no grupinho, foi falando nas redes sociais. E depois eu falei: gente, como eu sou boba, né? Como que pode eu imaginar que na virada do ano o apóstolo ia perder o tempo dele para falar um assunto desse? É óbvio que ele iria falar uma coisa que teria mais valor, que seria mais importante. Qual que é a palavra, pastor Mírio? Relevância. Eu escrevi isso, mas fugiu da minha boca. Relevância, isso mesmo, está aqui, ó, relevante. Obrigada, Espírito Santo, por ter me lembrado. A gente anota, ele nos lembra, né? E aí eu pensei, falei assim: é óbvio que ele ia falar algo com mais relevância, algo que seria melhor para nós ouvirmos. Você acha que já tinha até passado o Natal? O que ele ia falar do Natal?
E foi quando ele falou: todos precisam saber que Jesus Cristo é o Senhor. Não podemos perder nosso tempo com coisas bestas, com coisas bobas. Chegou o tempo, Jesus está voltando. Precisamos pregar o Evangelho, levar o Evangelho a toda criatura, falar de Jesus. E a partir de então, histórias maravilhosas têm chegado até nós, de pessoas que por causa dessa palavra têm sido despertado a pregar. E vidas têm aceitado a Jesus por causa desse despertamento que tem vindo do altar. E várias vezes ele tocou nesse tema, ele falou sobre esse tema. E aí uma palavra desceu no meu coração. A palavra que está no livro de Atos, capítulo 16, vocês já podem deixar aberto. Atos 16. E essa palavra desceu no meu coração, que é um texto bastante conhecido, a partir do versículo 16, mas eu vou ler a partir do versículo 23. A história de Paulo e Silas na prisão. A experiência que eles tiveram ali naquela ocasião. E quando o apóstolo Edmilson pregava, eu ligava aquilo que ele estava falando a este texto. E aí eu pensei, se eu tiver a oportunidade de ministrar à igreja sobre esse tema, eu vou falar isso. Então, quando o apóstolo falou para mim: filha, você vai ministrar domingo, imediatamente eu me recordei dessa mensagem que o Espírito Santo estava colocando, ministrando ao meu coração, e com certeza eu quero compartilhar com vocês. Amém? Vamos relembrar essa história? Atos capítulo 16, a partir do versículo 23. Diz assim: havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, diga de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Tirando para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Uma história bastante conhecida. Eu mesmo já ministrei essa palavra várias vezes na célula, talvez até que mesmo no altar, não me recordo de ter ministrado aqui em cima, mas sempre baseei o meu sermão do versículo 25 ao versículo 20, praticamente o versículo 25 e 26, que é aonde a gente mais se inspira aqui, né? Porque Paulo e Silas estavam passando por uma experiência muito delicada, complicada, difícil nesse exato momento. Eles tinham acabado de ministrar libertação a uma jovem adivinha, e aquela jovem tinha sido liberta, e por causa disso, senhores que ganhavam dinheiro através daquela mulher, prepararam uma cilada, levaram esses camaradas para a praça, deram arreio neles, arrancaram a roupa, deram arreio, humilharam eles, e se isso ainda não fosse suficiente, os levaram para uma prisão, amarraram os seus pés, e eles com as costas todas feridas, dilaceradas, palavras difíceis, é difícil para mim pronunciar, com as costas dilaceradas, e eles estavam ali num momento de dor, num momento difícil, perto da meia-noite, de noite, numa escuridão, num breu, e eles começam a orar e a cantar louvores. E eu imagino, só me vem essa música
neste momento, é óbvio que eles não estavam cantando essa música, porque não existia ainda, mas me vem essa música, eles cantando lá dentro da prisão. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Aí ele olhava para Silas e olhava um para o outro e falava, ainda está baixo. Te louvarei. Aí o outro preso lá do vizinho que estava, aleluia! Glória a Deus, vamos aumentar. Te louvarei. Aí de repente eles pulavam para outra música. Não tenho tempo para perder com ressentimento quando vejo. Eles ministraram um louvor aquela noite. Eu acredito que a unção de Deus começou a sair daquelas grades e começou a andar nos corredores daquela prisão. E como eu disse para vocês, mais do que nós estarmos sentados e ouvindo, mais do que eles estarem lá presos, cantando, a atmosfera espiritual estava se movendo. E eles oravam, né? Aqui não falam exatamente o que eles estavam orando, mas obviamente eles não estavam fazendo uma oração de reclamação. Por que, Senhor? Estávamos fazendo a sua obra. Não, eu acredito que eles estavam orando, Senhor, manda os teus anjos agora, Pai. Eles fizeram a oração como que é aquele que ora para os demônios ficar 7 quilômetros longe, como é que é? Marcos Feliciano. A unção do Marcos Feliciano baixou ali. Senhor, manda aqui no raio de 7 quilômetros aqui, anjos. Eu não sei como que ele ora, mas é mais ou menos assim, não é? E eles começaram a orar, interceder e a levantar a voz. E de repente, brrr, não sei se terremoto faz esse barulho, mas eu acredito que foi algo espantoso. Ao ponto, meu irmão, de rachar as paredes e de abrirem todas as prisões. Brá, tá, e as cadeias começaram a cair por terra e tal. E eu imagino aquele alvoroço de madrugada, sem luz, e todo mundo sem entender o que está acontecendo. O louvor e a oração é uma arma poderosa que Deus deu para mim e para você usarmos nos momentos difíceis. Naquele momento que nós somos humilhados, que nós somos perseguidos, que nós somos caluniados, que a gente fica sabendo que alguém falou mal da gente, ou quando nós estamos passando por uma tempestade, como diz o apóstolo Edmilson, por um tsunami, por um terremoto. Às vezes nós ficamos ansiosos. Eu não sei vocês, mas para mim é um grande desafio separar a emoção da razão no momento difícil. Eu coloco tudo no mesmo pacote, né? E ali eu fico titi para lá, titi para cá, titi. Titi, ele, calma, amor, deixa a emoção de lado. Mas nesse momento eu já estou suando, a minha mão está gelada, meu coração já está palpitando, e eu já estou quase falando, me leva para o médico, eu estou precisando de um sorinho, não é? Porque eu sou invadida muitas vezes pelas minhas emoções. Elas são afloradas e visitadas mediante algumas crises e circunstâncias e prisões que a gente enfrenta e que a gente passa. Parabéns para você que consegue ser racional no momento difícil. E espiritual principalmente, não é verdade? Mas daí, graças a Deus, eu tenho um homem de Deus lá em casa que me dá uma chacoalhada e fala... Sacode, filha, para com isso, Jesus está aqui, nosso barco não vai afundar. Aí eu falo, então rema, senão afunda. Vamos remar, você rema do lado que eu remo do outro. E assim vai. A oração e o louvor é uma guerra poderosa. Está passando por dificuldade? Está passando por crise? Está passando por uma tempestade? Adore, 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 adore. Como é que é o resto? Para receber tem que adorar. E vai ser assim. Amém? Mas não é neste ponto que eu quero parar. O que me chamou a atenção neste texto, o que me atraiu nessa palavra,
Foi os pontos que ligam aquilo que Deus está falando daqui desse altar. Todos precisam saber. Paulo e Silas, eles tinham sido presos porque eles estavam pregando a palavra, porque eles estavam liberando cura, libertação, transformação de vidas. E quando eles estavam lá dentro da prisão, todo arrebentado, machucado, presos, numa situação terrível, eles oravam alto, eles cantavam louvores, e até ali naquela forma ali, os vizinhos de cela, quase virou uma célula, né, depois, né? Mas os vizinhos de celas estavam sendo ministrados e tocados por aquilo que estava acontecendo. E depois, no exato momento do terremoto, que essa foi a parte que eu fiquei comovida e tocada ao meditar, foi quando todos saíram da prisão e estavam ali, de certo, pensando o que eles iriam fazer naquele momento. Obviamente que a maioria falando, vamos vazar, vamos fugir, né? Deus está nos dando um livramento aqui, Deus está nos dando a oportunidade de cair fora. Quando eles saem ali, eles se encontram com o carcereiro. E o carcereiro estava com uma espada na mão, ao ponto de se matar. Porque ele falou assim, meu Deus, olha só, a minha responsabilidade era cuidar dos presos. E agora está todo mundo fugindo, o que vai ser da minha vida? Eu vou morrer de qualquer jeito mesmo? E quando eles estavam com a espada ali, quando ele estava com a espada, aparece Paulo e Silas. E entra naquela situação e fala, não faça isso! Não faça isso. Paulo e Silas, naquele momento, eles tinham uma grande oportunidade de fugir. Eles tinham uma grande oportunidade de cair fora. Eles não precisavam ficar ali. Se talvez olhando para a situação, meu Deus, Deus que fez isso, Deus que mandou o terremoto, agarre com unhas e dentes e fuja. Mas quando eles viram a situação daquele carcereiro, mesmo eles estando machucados, feridos, naquele momento de escuridão, naquela bagunça, eles param e dão uma atenção àquele homem, porque eles tinham algo no coração deles. Eles eram invadidos, eles eram envolvidos pela responsabilidade, pela paixão de pregar, de falar, de levar o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Aquele carcereiro é quem tinha lançado eles na prisão. Aquele carcereiro, se você olhar lá no versículo 24, é o que tinha amarrado os pés deles no tronco. Mas naquele momento eles não pensaram em nada disso. Eles simplesmente chegaram diante dele com amor, com misericórdia. E com outras palavras, dizendo, Jesus, tem salvação para você. Jesus tem uma nova história para você. Jesus tem um plano para você e a sua família. E olha só o que aconteceu. Quando lá no versículo 27, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, ele tirou a espada e quis se matar. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, nós estamos aqui, nós não vamos fugir, calma. E ele pediu luz, o carcereiro. Porque na verdade, naquele momento estava muito escuro. Mas de uma forma profética aqui, ele também estava em trevas. Na sua vida, com a sua família, na sua história. Então, eles aproveitaram aquela oportunidade extraordinária, mesmo diante daquela situação difícil que eles estavam vivendo ali. E ofereceu e liberou luz sobre aquele carcereiro. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês dentro desse texto, baseado no tema Todos Precisam Saber. Seja apaixonado pela missão do ID. Seja apaixonado pela missão do ID. Sabe o que eu vejo aqui no Paulo e Silas? Paixão. Paixão, fogo, prazer, gozo, alegria. Porque só uma pessoa tomada por esse sentimento consegue vencer a situação a qual eles estavam passando para pregar de Jesus.
Algumas pessoas falam assim, meu Deus, eu já tenho tantos problemas, eu já passo por tantas situações, eu ainda tenho que pregar da palavra, eu que preciso de ajuda. Mais ajuda que esses homens estavam precisando aqui nesse exato momento. Mas eles tinham uma responsabilidade, que todos precisavam saber que Jesus Cristo era a luz e trazia vida. E não importava o valor da vida deles naquele momento. O importante para eles naquele momento era o valor que aquela vida tinha para Jesus. Seja apaixonado pela missão do ID. Jesus te chamou, Jesus te escolheu. Pregue a palavra, leve as boas novas, abra sua boca, deixa Deus te usar. Eu não sei como fazer, pastor, eu não sei o que falar, queridos. Seja disposto. Se coloque à disposição de Deus. Abra sua boca e você vai ver como Deus vai te usar. Amém? A minha vida, a minha situação. Olhe aqui para a história de Paulo e de Silas. Não olhe para a situação. Tudo vai passar. Esse tempo aqui na terra é passageiro. Olhe para a vida do seu irmão e veja que essa pessoa precisa ir para o céu juntamente com você. E você pode ser o portador de boas novas para ela. Amém? Segundo ponto que eu vejo aqui nesse texto. Pregue a tempo e fora do tempo. Aparentemente, não era o tempo aqui deles pregarem. Aparentemente eles podiam fazer tudo, foge, correr, junta os outros presos, sei lá, vamos sair daqui. Não, mas eles pararam e tiveram compaixão. Aquele homem ia se matar, morre mesmo, plantou, colheu, aí me prendeu, amarrou meus pés, aí tá vendo, com Deus não se brinca. Não, eles amaram. E não existe uma forma maior de amar uma pessoa do que falar do amor de Deus para ela. Essa semana eu tive uma experiência muito difícil, porque o meu padrasto, o esposo da minha mãe, faleceu. Eles viveram 10 anos juntos. E a minha mãe, eu nunca tinha passado por uma experiência de alguém tão próximo da minha família falecer. E eu acompanhei todo o processo com a minha mãe e tudo. E no dia que ele faleceu, na madrugada, ele estava com câncer terminal. Então, ele tinha 81 anos, então não foi uma coisa repentina, já era algo que estava se esperando. E na noite anterior a ele morrer, ele ficou a noite inteira. Deus, venha me buscar. Jesus, eu estou pronto, me leva. Jesus, eu não quero mais ficar aqui na terra, eu já cumpri, pode me buscar, Jesus. E a minha mãe passava a mão no peito dele e falava assim, ele chamava Valdomiro, Valdomiro, você está salvo, você vai se encontrar com o Pai, você vai se encontrar com Jesus. Ele falava, eu quero, eu estou pronto. No outro dia Jesus buscou ele. Cuidado com a sua oração, hein? No outro dia Jesus buscou ele, e ele com aquele semblante de quem foi para o céu. E a minha mãe estava chorando, é óbvio, triste, né, que perdeu o companheiro dela. E a gente falava, mãe, você pode imaginar o presente que a senhora deu para ele? A senhora apresentou Jesus para ele. E a minha mãe, sabe, triste, mas com aquela alegria, eu cumpri a minha parte, eu cumpri a minha missão nessa vida. Como é maravilhoso, você cumpriu uma missão na vida de alguém, levando o Evangelho, Jesus. Porque essa vida vai passar, e o mais importante está por vir, que é na eternidade, ou é céu ou é inferno, não tem meio termo. E nós somos os responsáveis aqui na terra, de direcionar, de falar, para ir para o céu. Se a pessoa não quiser, nem Jesus obriga, não é verdade? Jesus deu livre-arbítrio, mas você vai poder bater a mão no peito, como a minha mãe, e falar, eu cumpri a minha missão na vida dele. Eu cumpri a minha missão. Você tem cumprido a sua missão com o seu vizinho, com a sua família, com os seus parentes, com os seus amigos, as pessoas lá no seu trabalho. Você já sentou, já falou? Se você buscar de Deus uma oportunidade, muitas estão com a espada na mão, muitas estão com a espada na alma, ao ponto
ponto de se matar e já estão mortos mesmo, espiritualmente falando. E você tem a luz. Diga assim: eu tenho a luz de Cristo. Diga: eu tenho a luz de Cristo. Libere essa luz para a vida das pessoas. Se você se dispor, o Senhor vai trazer pessoas, o Senhor vai te dar oportunidades, e você só vai abrir a boca e vai falar. Amém? Então pregue a tempo e fora de tempo. Terceiro ponto importante aqui nesse texto: seja um portal de salvação para a sua casa. Olha só, no versículo 31, Paulo e Silas disseram para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. Quer dizer que se eu aceitar Jesus, se eu crer em Jesus, toda a minha casa vai ser salva? Se eles quiserem, sim. Porque na verdade o que esse texto está dizendo é que você, a partir do momento que passa a aceitar a Jesus e a seguir a Jesus, você passa a ser um portal para que Jesus entre na sua casa, através da sua vida, e faça algo lá dentro também. Então não é porque você está seguindo a Jesus que toda a sua família vai seguir a Jesus. Algo tem que acontecer. E esse portal pode ser o seu testemunho, as suas palavras, o seu comportamento, a sua intercessão, a sua oração, o preço que você paga. Amém? Diga: eu sou um portal para que Deus entre na minha casa e leve todos para o céu. Amém? Não vai morrer todo mundo, levar para o céu, vocês entenderam, né? Nós somos o portal. Talvez você está aqui há um tempo, tua família ainda não se converteu, talvez você vem sozinho, tem tantos tios, tias. Fique com essa palavra que tem caído do altar. Todos precisam saber. Peça a Deus direção, oportunidade, e o Senhor vai te colocar em momentos únicos, onde você vai liberar a luz de Cristo, e essas pessoas terão a vida transformadas. Amém? Olha o que aconteceu no versículo 32. E lhes pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Através daquele carcereiro, Paulo e Silas foram até a casa deles, e ali eles compartilharam sobre Jesus com todo. Esse carcereiro passou a ser o portal, passou a ser uma porta de entrada, e toda a família se converteu, e todos se batizaram. Todos da nossa casa vai se converter. Todos da nossa casa vai se batizar. Todos da nossa casa vai entrar no céu conosco, amém? Essa é a minha e a sua declaração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas não vai ficar, nem o cachorro vai ser ímpio, meu irmão. Nem seu cachorro vai ficar com raiva. Amém? Todos ali serão tocados, envolvidos, e tomar até o papagaio vai ser crente, né? Já viu aquele papagaio que fala palavrão? Seu papagaio vai falar glória a Deus, aleluia. O papagaio do meu pai, você chegava lá e ele falava glória a Deus, glória a Deus. Falava glória a Deus, de verdade. Aleluia. E você é este instrumento. Ah, pastora, santo de casa não faz milagre. Faz sim. Faz milagre sim. Talvez você não tenha muita oportunidade de poder falar. Porque eles, né, têm uma resistência às suas palavras, mas há poder na oração, há poder no testemunho, há poder no seu comportamento, há poder na forma como você se direciona dentro da sua casa, e através disso eles vão ser evangelizados e vão ser tocados pelo nome do Senhor Jesus. Todos precisam saber, a sua tia, a sua vizinha, o seu cachorro, o seu amigo do trabalho, na escola, todos precisam saber. Abra sua boca. Mesmo que você esteja passando por um momento de prisão, abra sua boca, o terremoto vai chegar e você vai falar, amém? E a luz vai chegar e vai reinar. E por último, receba a luz e seja a luz.
Receba a luz e seja a luz. Quando nós recebemos Jesus Cristo, antes de nós estarmos com Jesus, nós tínhamos trevas. Mas quando nós recebemos Jesus, as trevas saíram e a luz passou a entrar e a brilhar. A gente ficou até mais bonito, amém? A luz de Cristo, né? Alegra o nosso coração e formoseia o nosso rosto. Olha que coisa bonita. E agora nós precisamos ser luz na vida de outras pessoas. Eu não sei como você tem direcionado a sua vida nessa área. Eu não sei se você ainda está nessa etapa de estar vivendo um momento de trevas, de escuridão. Eu quero dizer para você que Jesus tem luz para você. Quando a luz entra, a cura é instalada, a libertação é instalada, a transformação é instalada, o renovo é instalado, um novo tempo, uma nova história. Isso não quer dizer que não enfrentaremos lutas, desafios, adversidades, mas a gente carrega aquela convicção de que em tudo nós somos mais do que vencedores. Em tudo somos mais do que vencedores. Diga: eu sou mais do que vencedor. Fala com convicção agora. Eu sou mais do que vencedor. Amém? A luz, a vida de Cristo, não nos isenta das dificuldades, mas nos dá a convicção e a certeza da vitória. Amém? Todos precisam saber. Todos precisam saber. E você carrega dentro de você o que essas pessoas precisam saber. Nada pode impedir o avanço do Evangelho. Nem a prisão. Nada. Deus manda terremotos se precisar. Nem as dificuldades. Eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse carro, eu levava tanta gente para a igreja, né? Se eu tivesse mais condições financeiras, se eu falasse melhor, se eu tivesse um microfone na mão, se eu não tivesse que trabalhar tanto. Nada pode impedir o avanço do Evangelho. A não ser que você não queira que Deus te use. Deus respeita. E graças a Deus Ele não depende de nós, porque quando a gente não quer, Ele levanta outro. Mas a boa notícia é que Ele não quer o outro, Ele quer você. Ele quer você. Ele escolheu você, é a perfeita vontade de Deus. Se você não quiser na perfeita, Ele levanta boa, Ele levanta agradável, mas você é a perfeita vontade de Deus. Do seu jeitinho, com as suas características, com as suas dificuldades e falhas, Deus quer te usar. Deus quer te levantar. Deus quer que você tenha um coração, e eu também. A equipe de louvor já pode subir. Deus quer que eu e você tenhamos um coração como o de Paulo e Silas, apaixonado por Ele, com essa responsabilidade de, independente das circunstâncias, para onde Ele me mandar, eu vou falar, eu vou pregar. Que você não fique simplesmente olhando para a sua situação. São tantos problemas, são tantas lutas. Queridos, quando a gente começa a cuidar das coisas de Deus, Deus começa a cuidar das nossas. É impressionante quantas experiências nós já tivemos, que nós estávamos enfrentando um problema aqui em Campo Grande, e tivemos que sair da cidade, às vezes estávamos num encontro lá na chácara, e a gente recebeu uma ligação: você enfrentou um problema aqui, mas você pode ficar tranquilo, porque Deus já levantou uma pessoa e resolveu para você. Quando você coloca o seu coração nas coisas de Deus, Ele se responsabiliza e Ele te ajuda a vencer. Amém? Todos precisam saber. Você tem se colocado nessa condição? Você tem pregado o Evangelho? Você tem sido luz no lugar que Deus te plantou? Vai pensando. Talvez quando você chegou na igreja, esse prazer queimou seu coração e você falou: Senhor, me usa, me leva, me manda, né? E de repente foi passando, você foi vendo algumas coisas, se decepcionando, se frustrando, e falando: deixa quieto. E
começou a largar a mão e se esfriou nesse chamado, nessa missão. Ou você que está aqui, chegando agora, e está começando a entender agora essas coisas, e você está com seu coração em chamas, dizendo: Senhor, usa minha vida, usa minha vida. Deus está olhando o coração e a condição de cada um aqui nesta noite, e Ele conhece cada um aqui em particular, e Ele quer te despertar nesta noite para algo mais. Se você se esfriou nesse chamado, ou se você largou mão, hoje o Senhor quer te despertar novamente. Ou se você hoje está se despertando agora, está tendo entendimento dessas coisas agora, o Senhor quer derramar sobre ti uma capacitação, uma habilidade sobrenatural. Talvez você está vindo hoje pela primeira vez, não entendeu nem direito o que eu estava dizendo. Talvez se encontre até como carcereiro. Eu estou com a espada no meu pescoço, pastora. A luz quer chegar a você nesta noite, se você permitir. Amém? Esse carcereiro disse assim: o que eu preciso fazer para me salvar? Olha que pergunta. O que eu preciso fazer para me salvar? Eles responderam: crer no Senhor Jesus. Sabe o que você precisa? Crer no Senhor Jesus. Crer que Ele é seu único Redentor e Salvador. Crer que Deus enviou Jesus para morrer em seu lugar. Crer que Ele tem poder para perdoar os seus pecados, te tornar filho e te encher do Espírito Santo. Isso é crer no Senhor Jesus. Qual é a sua condição nesta noite diante dessa palavra? Pode tocar o teclado, por favor? Qual é a sua condição nesta noite diante dessa palavra? Feche os seus olhos. Qual é a sua condição nessa noite diante dessa palavra? Você está frio, você está quente, você está morno, você está em trevas, você está em luz, você está se despertando e quer ser usado. Você vai ter o privilégio agora de falar com o Pai sobre esse assunto. Nós vamos ministrar uma canção e você vai ter um momento com o Pai neste momento, amém? A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou e envio. Vamos se colocar em pé e vamos declarar isso? Jamais vou me calar, eu tenho chamado. O Evangelho anunciar, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Diga isso para o Senhor. Deus te escolheu, querido. Minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Paulo e Silas foram presos e perseguidos por causa do Evangelho. Dentro da prisão, eles não se calaram e eles oravam e cantavam louvores. Meia-noite, feridos, machucados, em alta voz,
E quando eles tiveram a oportunidade de fugir, eles ainda pregaram o evangelho, ainda ali dentro da prisão. E depois foi parar na casa daquele carcereiro. E toda a família se rendeu aos pés do Senhor. Em todo o tempo, em momentos bons, em momentos difíceis, no deserto ou na bonança, na alegria ou na tristeza, em todo tempo é tempo de falar do amor de Jesus. Não olhe para as suas condições, não olhe para o momento que você está passando. Todos precisam saber da luz que você carrega dentro de você. E se você chegou aqui nesta noite em trevas, se você chegou aqui se sentindo como esse carcereiro, com a espada no seu pescoço, não sabendo o que fazer da sua vida, a luz de Deus, a luz de Cristo quer te invadir nesta noite, amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida no teu altar. Eu pertenço a ti. Eu recebo a tua luz. Eu confesso o teu senhorio. Eu recebo a tua salvação. Amém? Quantos aqui fizeram essa oração pela primeira vez? Recebendo Jesus de todo o coração, faça assim. Muitas pessoas. Sejam bem-vindos ao reino de Deus. Amém? Há uma longa caminhada para você. Não desista. E eu quero orar agora por toda a igreja mediante a palavra. Pai, no nome de Jesus, desperta, Senhor, os seus filhos nesta noite. Desperta, Senhor, essa paixão de cumprir o ID, de pregar, de levar as boas novas, o evangelho, de sermos boca de Deus aqui nessa terra. Toda frieza, toda desistência, todo desânimo seja tirado da nossa vida nesta noite, no nome de Jesus. Que nessa noite sejamos despertados, chacoalhados, acordados para cumprir a sua missão. Que o nosso coração venha queimar diante dessa palavra. Que sejamos apaixonados, como nós estudamos aqui nesse texto. Mande-nos, Senhor, vidas. Cria-nos, ó Pai, oportunidades, situações, para que nós possamos ser boca de Deus, para que possamos falar. Coloque as palavras na nossa boca, Senhor, em nome de Jesus. A luz de Deus está sobre mim e sobre ti. E o Senhor vai criar situações, e o Senhor vai trazer a você oportunidades. Não seja irresponsável. Não se cale, abre a sua boca e depois você vai testemunhar o quanto Deus vai te usar. Muitas pessoas estão com a espada no pescoço do seu lado. Muitas pessoas estão precisando de libertação. E uma palavra que você liberar, carregada com poder, com a unção, é suficiente para que essa vida se achegue aos pés e se entregue a Jesus. Amém? Diga: Senhor, pode contar comigo. Usa-me. Eis-me aqui. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor. Amém? Aleluia! Jamais vou me calar. Eu tenho chamado. Declare isso. O evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei. Tenho chamado. Vamos dizer isso: eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre Coloca a mão no seu mão coração. de mim, não. Diga isso. Eu sei que Deus não abre mão. Deus não abre mão de você. Eu sei que Deus não abre mão. Deus não quer outra
a pessoa, Deus quer você. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia! Amém! Aleluia! Campo Grande pertence ao Senhor Jesus. Mato Grosso do Sul pertence ao Senhor Jesus. O seu bairro pertence ao Senhor Jesus. A sua casa pertence ao Senhor Jesus. Os seus amigos do trabalho pertencem ao Senhor Jesus. E você tem aquilo que todos precisam saber. Você já sabe. Compartilhe. Hashtag todos precisam saber. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos usa. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça. Muitas vezes, ó Pai, nós não estamos nem em condições de sermos usados, mas a Tua bondade e o Teu amor ao próximo nos faz ser instrumento nas Tuas mãos, ó Deus. Deus, capacite a cada um essa semana. Envie pessoas que ainda não Te conhecem. Envie, ó Pai, aqueles que estão em trevas. E capacite, dê ousadia, intrepidez para cada um aqui liberar a luz de Cristo que está em nós. Oramos, ó Deus, pela família sacerdotal. Abençoamos os nossos apóstolos. Que eles tenham, ó Pai, umas férias abençoadas no nome de Jesus. Te agradecemos por esta noite. Amém? Eu vou contar até 3 e todo mundo vai dizer assim: todos precisam saber. Amém? 1, 2, 3. Todos precisam saber que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe, queridos. Amém? Até quarta-feira no culto de libertação. Vão em paz em nome de Jesus. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não